Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 6 para o dia 9 de agosto de 2020. A condição dos gentios sem Deus. Lemos em Efésios, no capítulo 2 e versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Precisamos compreender que outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 10 e 11, percebemos que a circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. Em Êxodo, no capítulo 19, e versículos 5 e 6, aqui o sentido da circuncisão apontava para a santificação. Em Gálatas, no capítulo 6 e versículo 15, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem tampouco a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Em Gálatas, no capítulo 3 e versículo 29, aqui nós, lendo, percebemos que em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. E em 1 Crônicas, capítulo 29 e versículo 15, quando não havia esperança, Deus sempre trouxe a esperança. Em João, capítulo 17, versículo 3 a 7, podemos entender que Deus altera a situação dos gentios segundo seus desígnios eternos, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Na verdade, os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso não eram herdeiros das promessas. Nesse sentido, a Epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica, que eram incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, temos agora a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto ele carece da graça e da misericórdia divina. Aqui nós iremos aprender e veremos que o autor da Epístola aos Efésios lembra aos gentios que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privações, a saber, estavam sem Cristo, estavam separados de Israel, estavam alienados quanto à promessa, estavam separados sem esperança e estavam sem Deus no mundo. Portanto, precisamos conhecer e entender muito bem sobre cada um desses aspectos. Ponto de número 1, chamados incircunciso. É preciso entender que na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircunciso. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era
prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. A circuncisão, ela tem um significado religioso. Seu significado apontava para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. A circuncisão, ela tem um lugar no coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A circuncisão, ela está na nova aliança da seguinte forma: o assunto da circuncisão gerou discussão acalorada entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que, na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Na verdade, os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e, por isso, estavam excluídos da aliança com Deus. Ponto de número 2. Estranhos ao concerto da promessa. Aqui nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo, ela é uma vida muito difícil. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isto indica
que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram diferentes as promessas acerca dele e de sua obra. Eles não tinham nenhum conhecimento, eles eram indiferentes, na verdade. Portanto, eram separados da comunidade de Israel. Ainda nesse sentido, o apóstolo mostra que a desvantagem que os gentios não pertencerem à comunidade de Israel, eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão pela fé. Alienados aos pactos da promessa, uma vez separados da comunhão de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles estava o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Mas agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa, por meio do sangue de Cristo Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Logo, a antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel, eram estranhos ao concerto da promessa. Ponto de número 3. Sem esperança e sem Deus. Que situação precária, meus irmãos. No entanto, agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. E mostra, no seu ponto, ele foca que eles estavam desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente,
pudesse ser ditosa. Além dessa questão, então Deus tivera decretado incluir os gentios no plano da salvação. Eles mesmos ignoravam essa promessa. Por isso, não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Sem Deus no mundo, essa expressão, sem Deus, não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e para o inferno. Conclusão: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo, e de Israel vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Portanto, que toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor.